Iremos apresentar nosso trabalho de conclusão de curso com o tema As dificuldades de alfabetização pós-pandemia, um estudo de caso em salas do Ensino Fundamental 1. Olá, eu sou Heloísa Fernandes Giuliani. Olá, eu sou a Fabiana da Conceição Santos Silva. Olá, eu sou Gina da Silva Damascena. Olá, sou Maria de Fátima Braz. Olá, sou Silmara Gabriele de Oliveira Souza. Olá, sou Vanessa Aparecida dos Santos. Este estudo tem como objetivo investigar como a interrupção escolar ocasionada pela pandemia da Covid-19 afetou o processo de alfabetização de crianças que atualmente frequentam a etapa do Ensino Fundamental 1, especificamente das turmas do 3º ao 5º ano escolar. Começamos então um processo investigativo com consulta bibliográfica pertinentes ao tema. Um estudo de caso com pesquisa qualitativa. A coleta de dados se deu baseada em questionários aplicados aos professores, coordenação e direção da Escola Georgina de Alencar Lima. Com essas ações, foi possível conhecer como ocorreu o processo de alfabetização durante o período de isolamento causado pela pandemia da Covid-19. Após ser decretado como emergência de saúde pública internacional, a Organização Mundial de Saúde elevou ao mais alto grau o nível de alerta, onde logo em seguida o Ministério da Saúde suspendeu as atividades acadêmicas em 18 de março de 2020 por tempo indeterminado. No mesmo dia, o prefeito municipal de Tarabai também suspendeu as aulas presenciais em toda a rede pública e privada. Em Tarabai, as aulas ficaram suspensas até meados de setembro de 2021. Neste período, as aulas foram ministradas via online, com a ajuda de tecnologias da informação e comunicação. Passados pouco tempo da retomada das aulas presenciais, indaga-se como é possível encontrar na atualidade as crianças que estavam iniciando os primeiros anos escolares e foram obrigadas a interromper este processo de aprendizado. Pergunta-se ainda quais habilidades foram comprometidas e o que está sendo feito para sanar os desafios encontrados no pós-pandemia. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, utilizando revisão bibliográfica e estudo de caso em uma escola municipal na cidade de Tarabai, estado de São Paulo. No início do processo investigativo, foi estabelecido o escopo da pesquisa, incluindo o objeto de estudo, as possibilidades e as hipóteses a serem exploradas. Em seguida, foram consultadas bibliografias relevantes sobre o tema e realizados contatos com a escola em questão. A pesquisa qualitativa ela foi escolhida por abordar questões específicas e lidar com um nível de realidade que não pode ser mensurado. Ela se concentra em compreender os significados, motivações, aspirações, crenças, valores e atitudes dos indivíduos envolvidos. Já a revisão bibliográfica foi utilizada como base para sendo uma vantagem a possibilidade de abranger uma ampla gama de fenômenos que não poderiam ser investigados diretamente pelo pesquisador. O tipo de pesquisa adotado foi um estudo de caso, que consiste na investigação de uma situação real e sua correlação com hipóteses, modelos e teorias existentes. Esse método envolve uma análise minuciosa de uma realidade específica, que pode abranger uma instituição, comunidade, família ou até mesmo um único participante. Para a coleta de dados, foi proposta a aplicação de um questionário a 13 professores que lecionam nos anos do 3º ao 5º ano, além da vice-diretora e da coordenadora pedagógica. O questionário foi aplicado por meio do Google Forms, com o envio de um link para que os participantes pudessem responder.
O objetivo desse método foi identificar as dificuldades no ensino de aprendizagem durante o período pandêmico por meio das respostas dos profissionais que vivenciaram as dificuldades impostas pela pandemia no dia a dia da escola. O questionário enviado aos professores abordava o processo de alfabetização durante a pandemia, os principais desafios enfrentados, a busca por identificar áreas que necessitam de suporte, o nível de leitura e escrita antes e depois da pandemia, além dos prejuízos na aprendizagem dos alunos. Já o questionário enviado à equipe gestora continha questões sobre o processo de alfabetização durante a pandemia, desafios enfrentados, estratégias para manter o engajamento dos alunos, recursos digitais utilizados, adaptações feitas e como estão os alunos que foram alfabetizados durante a pandemia e agora estão nos anos do 3º ao 5º ano. Os alunos do 3º ano e também dos anos posteriores deveriam possuir um domínio sobre a leitura, como está descrito na habilidade da BNCC, onde diz então que o aluno deve ler, compreender silenciosamente, em seguida em voz alta, com autonomia, fluência, os textos mais curtos e com o nível de textualidade adequada. Porém, essa não é a realidade que a gente encontra aqui na cidade de Tarabai, localizada no interior de São Paulo. Podemos dizer que é uma carência na escrita e na leitura dos alunos, confirmando então que a alfabetização foi muito afetada pela pandemia. Essas crianças com a idade de 5 e 10 anos que vivenciaram o ensino remoto durante a pandemia foram os grupos mais afetados e que estão enfrentando maior dificuldade em seu desenvolvimento escolar, em todo o processo da alfabetização. Segundo uma pesquisa feita em 2020 pelo Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância e o Centro de Estudos e Pesquisas Educação, Cultura e Ação Comunitária, são mais de 5 milhões de adolescentes e crianças sem acesso à educação no Brasil. Em entrevista ao site da BBC News, a presidenta da SENCEP, Ana Helena, explica que isso engloba que as crianças não tinham nenhum tipo de contato com a escola, nem pelas aulas online e nem pelo WhatsApp, restringindo então o vínculo importantíssimo com a escola. Segundo os dados divulgados pelo Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, aponta que o número de matrícula dessas crianças diminuíram de 6 a 10 anos, diminuiu para 13.995.683 para 13.907.329 matrículas realizadas nos anos de 2019 e 2020. Atualmente, então, a preocupação da coordenação, professor e toda a equipe gestora é que essas lacunas na alfabetização virem uma bola de neve e possa prejudicar as crianças nas próximas etapas seguintes. Segundo Spoldeck, em 1998, o envolvimento dos pais na educação tem uma justificativa pedagógica e moral, bem como legal também. Quando os pais iniciam uma parceria com a escola, o trabalho com as crianças pode ir além da sala de aula e as aprendizagens podem ser complementares mutualmente. É importante lembrar que os professores não podem trilhar os caminhos sozinhos. A família é muito evidente para ajudar essas crianças na melhoria. Os dois trabalhando em conjunto, podemos ir além na educação para a melhoria da formação dessas crianças. Diante do exposto, esse trabalho busca investigar as perdas dos alunos em fase de alfabetização durante a pandemia e sua situação atual pós-pandêmica. De acordo com a pesquisa realizada pela Secretaria da Educação de São Paulo, identificou-se 3 desafios principais: o risco de abandono e evasão escolar, prejuízos na aprendizagem e na saúde mental. A falta de interação, o convívio social e o isolamento afetaram a construção do conhecimento das crianças. Segundo Piaget, para que haja construção do conhecimento pelas crianças, estas devem atuar concretamente com o meio que as rodeia e o contexto de pandemia não permitiu às crianças essa interação entre pessoas e objetos. De acordo com Ferreiro, novas propostas para auxiliar os educadores incluem restituir a língua escrita, seu caráter de objeto social e permitir a interação com a escrita da língua em diversos contextos. A necessidade
de recuperar possíveis lacunas na aprendizagem se torna premente, requerendo estratégias pedagógicas inovadoras e um investimento significativo em recursos educacionais. Em particular, a mudança nos métodos de ensino e alfabetização, destacando a necessidade de respeitar as individualidades das crianças e a importância da afetividade no processo de ensino e aprendizagem, citando a influência das relações emocionais na assimilação de conteúdos e de considerar as dificuldades enfrentadas pelos educadores, educandos e o uso da tecnologia. Portanto, tem-se que a forma e a instrumentalização elegidas pelos educadores devem ser alinhadas no ensino-aprendizagem e na alfabetização, a fim de promoverem a concretização do saber. Durante a pandemia do Covid-19, os desafios enfrentados pela educação demandou um cuidado especial com a saúde mental dos estudantes. Destaca-se a importância da colaboração entre educadores, famílias e instituições para superar esses desafios. Sobre a análise de dados obtidos nas entrevistas com os professores e equipe gestora e as considerações finais. O estudo utilizou uma metodologia que envolveu o envio de questionários através do Google Forms para 13 professores que lecionam do 3º ao 5º ano, bem como para 2 profissionais da equipe gestora, a coordenadora e a vice-diretora. No entanto, apenas 9 professores, a coordenadora e a vice-diretora responderam. O questionário consistiu em cerca de 7 questões, incluindo perguntas semi-estruturadas e estruturadas. O estudo analisou os desafios enfrentados pela escola durante a pandemia, com foco nos alunos que estavam iniciando a alfabetização quando as aulas presenciais foram suspensas. Constatou-se que a maioria dos professores utilizaram-se de apostilas e ensino online para a alfabetização durante esse período. Os principais obstáculos foram a falta de dispositivos com acesso à internet para os alunos, a conexão que não era estável, além de ausência de apoio familiar para os estudos em casa e, em alguns casos, a falta de suporte administrativo. Os professores eles identificaram lacunas significativas na leitura e escrita dos alunos, sendo esses os aspectos que mais necessitam de apoio hoje. Em alguns casos, alunos do 4º e 5º ano ainda não adquiriram plenamente a habilidade da leitura. A maioria dos professores observaram uma grande diferença no nível de alfabetização dos alunos em comparação ao período anterior à pandemia. Relataram que antes da pandemia, os alunos eram mais autônomos e interessados nas atividades escolares, enquanto no retorno pós-pandemia, eles demonstraram menor velocidade na aprendizagem e falta de interesse. Problemas emocionais, déficit de atenção, hiperatividade, transtorno do aspecto autista também foram observados com mais frequência nesse contexto. Quanto à avaliação do progresso dos alunos na alfabetização, os professores identificaram avanços, porém em um ritmo mais lento do que o usual. Para mitigar os impactos na aprendizagem, os professores acreditam que reforço escolar e aulas em período integral podem contribuir para recuperar parte desse tempo perdido. Dando continuidade ao que minha amiga explicou anteriormente, vou falar um pouco sobre o questionário aplicado à equipe da gestão. Na primeira questão, buscou saber como que se deu esse processo de alfabetização durante a pandemia e quais foram os principais desafios. A equipe gestora respondeu que os professores teve orientação e foi fornecido material pedagógico, que teve os materiais físicos e online, e teve a apresentação dos professores
via WhatsApp e YouTube. Na visão da equipe gestora, o maior desafio foi a falta de contato presencial, porque na alfabetização o aluno precisa do professor presente. Com essa idade, os alunos têm pouca autonomia, o que torna o estudo online muito desafiador. Em seguida, buscou-se saber quais estratégias foram adotadas para manter o engajamento dos alunos no processo de alfabetização durante a pandemia. A estratégia adotada foi que houve uma busca para traçar o plano de ensino que atendesse à modalidade online das aulas. Sobre os recursos digitais e tecnológicos adotados durante o período pandêmico, eles utilizaram para gravar as aulas e enviaram materiais via WhatsApp, YouTube e materiais digitais por e-mail. Exigiu que os professores também aprimorassem as suas habilidades tecnológicas, para assim melhor gravar as suas aulas. Após a pandemia, na volta às aulas presenciais, as expectativas e os desafios no processo da alfabetização foi como planejar e selecionar os conteúdos para alfabetizar os alunos em pouco tempo, já para que eles aprendessem o que deixou de aprender no período de isolamento. Em relação ao aprendizado dos alunos durante o período da pandemia, a equipe gestora considera que teve alunos que conseguiu desenvolver tanto a leitura como a escrita, porém em um nível bem básico, onde ainda eles apresentam bastante dificuldade. Na sequência, buscamos saber quais aprendizados foram adquiridos com o ensino da alfabetização durante a pandemia, que podem ser aplicados no ensino presencial. A equipe gestora explica que os ganhos adquiridos desse período de pandemia foram que os recursos digitais também podem ser utilizados dentro da sala de aula, para aprimorar o processo de ensino e aprendizagem. Outro fator é acolher a família dos alunos, fazer com que eles participem da educação dos seus filhos, cria um ambiente emocional adequado, o que é essencial para o aprendizado das crianças. Para finalizar o questionário da equipe gestora, buscamos saber como se encontram os alunos que foram alfabetizados durante a pandemia e que hoje estão no 3º, 4º e 5º ano. A equipe gestora explicou que esses alunos naturalmente teriam que dominar a leitura e a escrita, porém, essa não é a realidade da escola. Há uma grande carência nesse sentido e que necessita de estratégias para mudar essa realidade. Eles ainda complementaram que a escola está desenvolvendo ações para minimizar essas perdas que a pandemia deixou, como, por exemplo, formação com os professores nas ATPCs, que garantam a continuidade das aprendizagens e orientações técnicas pedagógicas transmitidas pela delegacia de ensino a que a escola pertence. Diante de todos esses dados, conclui-se que a interrupção das aulas presenciais ocasionadas pela pandemia do Covid-19 acarretou grandes perdas na aprendizagem das crianças que estavam em idade de alfabetização, principalmente na leitura e na escrita. Contudo, apesar de as tecnologias mostrarem grandes aliadas da educação, o processo de alfabetização ocorre com maior sucesso se o professor estiver presencialmente no dia a dia com os alunos, considerando também que o ambiente escolar promove a socialização e troca de experiência entre alunos, professores e todos os profissionais da educação, contribuindo assim para a formação dos educandos. Essa foi a apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso. Obrigada.